Amém? No livro de Josué, capítulo 14. Isso. Depois só dá uma olhada para ver se lá no Face não está muito alto, pede. Josué, capítulo 14. E o versículo 6. Queremos nessa noite falar de algo que Deus tem colocado no nosso coração. Josué capítulo 6, aliás, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me fiel, manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao seu Deus. Amém? Fecha os teus olhos, você que está na sua casa, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos aí. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo de louvor, pelos nossos irmãos aqui presentes, Senhor, que tem dado suporte nessa casa, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um poderosamente, Pai. Que nessa noite o Senhor fale conosco através da tua palavra, ensina-nos, Senhor, mostra-nos, Deus, caminhos, ó Pai, para que nós possamos caminhar, trilhar, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Nessa noite nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor ministre nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória ao Senhor. Nessa noite eu queria falar algo que talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, nunca, talvez, pelo menos a nossa geração, podemos dizer assim, né? Nunca vivemos momentos tão difíceis como estamos vivendo hoje. Ao ponto de que, ainda que todos façam o que for possível, dentro das suas limitações, mesmo assim nós não sabemos como agir, nos sentimos indefesos, nos sentimos inseguros, e só o Senhor para dar graça. Então, nessa noite falar de algo que nos leva à vitória, de algo de atitudes nesse momento tão difícil, a gente falar de fidelidade, a gente falar de perseverança. E é difícil porque o momento, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém que a gente ama, e aí a gente falar dessas coisas, ou perde o emprego, ou pessoas que estão passando necessidades. Mas eu quero dizer para você, querido, você querida que está me ouvindo nessa noite, você que está me vendo nessa noite, os irmãos que estão aqui, eu quero dizer que Deus, Ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação. De que independente do momento de dificuldade que nós estamos vivendo, há uma palavra de vitória, há um caminho de vitória para as nossas vidas. E ainda que pareça que seja difícil,
eu quero dizer que é difícil, mas é possível. E nessa noite nós temos aqui a atitude de alguém que foi tão usado pelo Senhor, e alguém que experimentou algo tão profundo de Deus, alguém que ouviu algo da boca de Deus, alguém que ouviu uma promessa da parte de Deus, e que passou-se o tempo, e mesmo depois de tanto tempo, ele pôde provar, obrigado irmão, ele pôde provar da vitória, ele pôde provar do que é você experimentar, viver das promessas de Deus. Existem coisas que são extremamente necessárias para alcançarmos vitória em Deus. Claro que tudo isso provém de fé. E fé é o principal passo, podemos dizer, para isso. Quando a gente fala de fé, a gente é meio que genérico, ou a gente até encontra um pouco de dificuldades para dar uma definição de fé. Amém ou não amém, gente? Por mais que você tenha lá no livro de Hebreus, né? Nós temos no livro de Hebreus que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que espero, né? Mesmo assim, às vezes, dá uma definição de fé, a gente acaba, às vezes, não sabendo dizer de verdade. Mas eu quero dizer para você que a fé, ela nasce e mora dentro do nosso coração, mas ela é materializada, ou ela se expressa através do que você faz, através do que eu faço. Então a fé pode até parecer que ela é um sentimento, mas ela nasce aqui e ela se materializa naquilo que eu falo. Então muitas vezes eu mostro mais do que eu falo. E eu posso dizer que ela se materializa nas nossas atitudes, né? E essas atitudes, ora são de esperança, né? Ora elas são de paz, ora elas são de persistência. Isso é a fé, ela se expressando de alguma forma. Então a fé é algo que nasce dentro de nós, mas ela se materializa, ela se expressa através das nossas atitudes. Então eu posso dizer que, né, uma hora de esperança é uma característica da fé. Uma hora eu tenho paz, é uma característica da fé. Uma hora eu tenho persistência, né? Eu permaneço firme. Isso é uma característica da fé que está dentro de mim. Então, por isso que às vezes você definir a fé é um pouco difícil. E hoje eu quero falar de duas características que eu encontro na vida de Caleb. Quantos aqui já ouviram falar de Caleb? Vocês já ouviram falar de Caleb aqui? Eu quero falar de duas características. A gente fala de algo, né, para nós, às vezes Deus demora, sei lá, 15 dias, Deus demora um mês, ou às vezes Deus demora um ano para responder algo que a gente pede para Ele, ou algo que Ele falou para nós que iria fazer. E a gente já fica naquele negócio de, eu acho que aquilo ali não era de Deus mesmo, acho que aquele negócio não era para mim, e a gente acaba deixando o negócio passar, né? Quantas palavras de Deus, quantas promessas de Deus que já se foram, e a gente simplesmente aceitou que elas se fossem. E a gente olha na vida de Caleb ficou 45 anos, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, esperando algo que Deus prometeu para ele. Foi sobre fidelidade. Caleb foi fiel. Caleb foi fiel. Olha no versículo 8 aí. Pode colocar para a gente. Versículo 8 do que a gente abriu aí, de Josué 14. Ele disse assim, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao meu Deus. Querido, quero perguntar para você, você é fiel? Será que nós somos fiéis? Em tudo que diz a respeito de Deus? Será que eu sou fiel ao meu Deus? Porque a fidelidade, Caleb foi fiel. A nossa fidelidade, ela agrada o coração de Deus. A nossa fidelidade é algo que Deus deseja. Fidelidade é algo que o Senhor deseja de mim.
Eu preciso ser fiel. Então, um crente fiel, ele vai demonstrar. Deixa eu dar uma paradinha aqui, para a gente poder, como nós estamos dois públicos, um lá e outro aqui. Jana, você consegue mexer na projeção? Lembra? No outro computador é só clica. Então vai ali para a gente, vamos ver se a gente consegue colocar aqui no telão para vocês, né? Isso. E aí a Bruna fica lá na transmissão. É só abrir ali, ele tá, eu acho que ele está no desktop. Infelizmente hoje, né? Nós temos duas pessoas que mexem na projeção e uma, né? Está com suspeito de Covid. E por isso, eu judiando da Jana hoje. Perdão aí, né, Jana? Infelizmente hoje não pôde estar, então a gente está um pouco desfalcado. E ali só... Ela deve estar no desktop ali, só abrir ele. É o PowerPoint aí. E vai abrir, vai dar um F5, vai colocar aí a apresentação de slide e ele vai abrir aqui para nós. Tá aí? Vamos ver. Isso. Então, recapitulando, voltando ali o versículo, né, que fala que Caleb foi fiel. Então, eu quero dizer que um crente fiel, em algum momento, aliás, em vários momentos da sua vida, isso, dá um fechar aí esse trequinho aí. Um crente fiel, em algum momento da sua vida, ele vai ter que demonstrar isso. A fidelidade é algo que vai ter que ser demonstrada. A fidelidade em algum momento da nossa vida, no nosso caminhar com Deus, ela vai ser colocada em xeque-mate. Ela vai ser colocada em xeque. Por mais que a gente ache que não, em algum momento, né, a nossa fidelidade, ela vai ser colocada em xeque. Então, a fidelidade é algo que Deus pede para mim, que Deus exige de mim, que Deus quer de mim. Eu preciso ser fiel em todas as circunstâncias da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ser fiel. E a pergunta nessa noite que não quer calar: somos fiéis a Deus? Você é fiel em tudo aquilo que Deus te pede? Você é fiel naquilo que Deus tem colocado sobre sua vida? Então a fidelidade é algo que agrada o coração de Deus. Salmos 18, versículo 25, a parte A do versículo. Aí tem o Rolorix também aí, já. Diz assim, ó. Salmos 18, 25, a parte A do versículo: ao fiel te revelas fiel. Então, é como se Deus estivesse falando para nós assim: olha, eu revelo a minha fidelidade através de você. Eu revelo a minha fidelidade àqueles que são fiéis a mim. É isso que está escrito em Salmos 18, 25: ao fiel te revelas fiel. E se a gente pudesse aqui, não vamos abrir porque nós temos tempo, mas quem lembra aqui de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Lembra disso aí, Rodrigo? Lembra disso aí, Aninha? Ou seja, o que aconteceu com com Sadraque, Mesaque e Abdenego? A fidelidade deles levou eles para a fornalha. A fidelidade deles a Deus fez com que eles fossem jogados dentro de uma fornalha. Eles aceitaram ser jogados no fogo por serem fiéis a Deus. E aí lá dentro da fornalha, eles provaram da fidelidade de Deus. Ou seja, eles estavam lá no meio daquela fornalha, pegando fogo, né? O fogo chegou. Os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha foram queimados pelo fogo, e eles caíram dentro da fornalha, e nem um fio de cabelo deles foram queimados. Então eles provaram da fidelidade de Deus. Então o que Deus está falando? Onde que eles se provaram fiéis? Aonde que Deus provou a fidelidade dele? A partir do momento que eles foram para a fornalha, porque foram fiéis a Deus. No próprio livro de Daniel, a gente vê Daniel, ele sendo jogado numa cova cheia de leões famintos, né? Porque ele era fiel. Porque foi alguém que, por mais que houvesse um decreto de que não pudesse pedir, não pudesse clamar a Deus, ele continuou clamando.
Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o momento da nossa vida, por mais difícil que ela seja, eu preciso me manter fiel. Eu não posso, de alguma forma, barganhar a minha fidelidade. O que Deus está falando é exatamente isso. Eu acho que até coloquei isso no slide. Os fiéis certamente provarão a fidelidade de Deus. Então eu quero dizer para você, querido, que está me ouvindo, não importa esse momento que você está passando, que eu estou passando, não importa se você estiver aí no hospital, se você estiver em algum lugar nesse momento, eu quero dizer assim, mantenha a sua fidelidade ao Senhor. Não deixe que as lutas, não deixe que as tribulações quebrem a tua fidelidade a Deus. Não deixe que as necessidades da sua casa, das suas necessidades que você tem, às vezes até com comida, quebrem a tua fidelidade ao Senhor. Não deixe de ser fiel, continua fiel. A fidelidade do cristão é algo indispensável na sua vida. A fidelidade do cristão a Deus é algo que não pode falhar. Claro que quando eu falo de fidelidade, eu vou dizer assim, não, ninguém vai falhar. Todos nós somos falhos, amém, irmãos? Todos nós somos falhos. Não é isso que eu quero dizer. Não quer dizer que eu não vou falhar. Todo mundo falha. Em algum momento a gente vai falhar. Mas o que eu quero dizer é que o nosso esforço em manter-se fiel já é suficiente para Deus se agradar de nós. Quando Deus olha para nós, em algum momento da nossa vida, e Ele vê que a gente não quebra a nossa fidelidade, que a gente está se esforçando, por mais que a maré seja contrária, por mais que as dificuldades se levantem, mas nós nos mantemos fiéis. Então, Deus sabe que a gente é falho, mas esse fato mostra que nós o amamos. A nossa fidelidade mostra que nós amamos a Deus. E eu quero dizer para você algo, acho que até coloquei aí, nós nunca vamos ser perfeitos. Jamais nós vamos conseguir alguma perfeição, porque nós somos falhos. Mas eu quero dizer para você que todos os dias da sua vida, todos os dias da minha vida, eu tenho que andar como se eu conseguisse ser perfeito. Amém aí, irmãos? Por mais que eu sei que eu vou ser falho, por mais que seja, até coloquei isso, jamais conseguiremos ser perfeitos. Mas como cristãos, nós temos a obrigação de viver como se a gente conseguisse ser. A minha luta vai ser para ser perfeito. A minha luta vai ser para ser fiel. Mas eu vou ser fiel. Amém? Amém aí, irmãos? É assim que funciona. Agora, é fácil ser fiel? Claro que não. Mas eu quero dizer para você que tudo que você deve fazer é orar a Deus. Olha só o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 6. Tem um monte de gente tentando ser fiel pela sua própria força. E olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, tudo que eu tenho que fazer é: Deus, me ajuda a ser fiel. Deus, coloca dentro de mim um coração íntegro a Ti. Deus, coloca dentro de mim um coração que Te sirva fielmente todos os dias. Um coração que não Te abandona. Um coração que não retrocede. Porque Caleb teve esse coração. Voltando ao texto, Josué agora 14, versículo 8, voltando ao nosso texto, ele diz assim, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Olha só, a fidelidade de Caleb não o deixou ser levado pela maioria. Enquanto todo mundo, aqueles 10 espias, foram 12 espias que foram ver a terra prometida. Desses 12, 10 vieram desanimando todo o povo, querendo voltar para o Egito, dizendo que não iria conseguir, que aquela terra não era deles. 10 vieram com um monte de relatórios, dizendo que o povo era gigante, que eles se sentiam como gafanhotos, que eles não conseguiriam. 10 veio, de 12. 10 vieram falando exatamente ao contrário. Então quero dizer para você, querido, nessa noite, você pare de dar ouvido para as pessoas, pare de dar ouvido, talvez para aquilo que as situações querem falar para você.
Porque a fidelidade nossa vai fazer com que a gente não vá pelo que a maioria vai. Porque a maioria vai dizer que é impossível, porque a maioria vai dizer que isso não é possível, que é difícil, que não vai conseguir, que é muito difícil. A maioria vai dizer, mas se você colocar no seu coração, você for fiel a Deus, você não vai ser levado pela maioria. Eu não quero ser levado pela maioria. Eu não quero ser levado para aquilo que as situações dizem para mim, porque se eu olhar para as situações vão dizer um monte de coisa ruim para mim. As situações que eu vivo hoje, se eu for dar ouvido para elas vão querer dizer, por que você não para, por que você não desiste, olha como é que está a sua vida. É assim, não é todos os dias. O que adianta você vir tocar na igreja? O que adianta você ser fiel ali no culto? O que adianta você servir a Deus? Por que você não para com isso? E aquilo que eu falei, a nossa fidelidade vai ser posta em prova todos os dias da nossa vida. Então Caleb, a fidelidade que havia dentro do coração dele não fez com que ele desse ouvido para a maioria. Ele falou assim, eu criei inteiramente no Senhor. Existia uma convicção dentro dele. Aliás, existia uma decisão dentro dele. Não era só a convicção, mas era uma decisão. Eu decido ser fiel. Os 10 espias que foram junto com ele vieram desesperançados, sem força, com aquele relatório horrível, desanimou todo o povo começou a chorar, né? Mas ele em seu coração, ele decidiu, diante da situação, dizer, eu vou ser fiel, inteiramente fiel ao meu Deus. Ele decidiu isso. Isso é uma decisão, sabe? Não importa o que as pessoas falam, se mantenha fiel, decida ser fiel. Qual a área da sua vida que você não tem sido fiel? Que você tem dificuldade de provar sua fidelidade a Deus? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quebre isso. Seja fiel ao Senhor. Creia na fidelidade de Deus, porque se você for fiel, você certamente vai provar da fidelidade de Deus sobre a sua vida. Porque Deus, Ele é fiel. As palavras daquele povo lá, daqueles 10 espias, pode ter desanimado todo o povo, mas não desanimou Caleb. Não fez Caleb olhar para trás. Ele diz, inteiramente fiel ao Senhor. Eu quero dizer para você algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando nisso. Inteiramente fiel significa assim que não é meio fiel. Amém ou não amém? Não é um crente meia boca. Não é uma fidelidade de meio termo. Por quê? Porque Deus não gosta de meio termo, amém, irmãos? Deus não gosta de meio. Ah, Senhor, eu acho que eu vou meio que te adorar. Ah, Senhor, eu vou ser isso, eu vou ser meio fiel. Deus não. Olha só o que está escrito em Jeremias 29, versículo 13. Uma passagem bastante conhecida. Deus não gosta de gente meia boca. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não dá para ser, fica em cima do muro. Olha só, Jeremias 29, 13 assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês vão me achar se vocês me buscarem de todo o coração. Tudo, total. Também o Senhor fala lá, ele diz assim, amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então Deus é um Deus que não gosta de meia boca. Deus não gosta de crente meia boca. Deus não gosta de ser meio fiel. Eu sou meio fiel, nisso eu sou fiel, naquilo eu não sou fiel. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, jogue isso fora. Seja inteiramente fiel ao Senhor, porque só assim você verá de algo extraordinário acontecendo na sua vida. Então ele está dizendo aí em Salmos 18, 25, ao fiel te revelas fiel. Então, feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Você que está aqui, feche os seus olhos também. Existe alguma área da sua vida em que você não tem praticado a fidelidade a Deus?
Existe alguma área na sua vida que você não tem sido fiel ao Senhor? Então eu quero dizer para você hoje, faça um propósito de acertar a sua fidelidade a Deus. De novo, Salmos 25:8. Ao fiel se revela fiel. Assim como Daniel, lá na cova dos leões, ele não se importou, ele foi fiel. Deus foi lá dentro e livrou. Eu quero dizer para você, se tem alguma área na sua vida que você não tem sido fiel, acerte hoje, porque você vai provar da fidelidade de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. Recebe essa palavra sobre a sua vida. Amém? Faça como Josué, né? Josué no versículo 9, né? Josué 14:9 diz assim, ó: por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Uma coisa que Deus colocou no meu coração: Caleb, quando viu essa promessa, que ele iria possuir a terra, ele guardou aquilo no coração dele. Salmo 119:11, não precisa abrir aí, diz assim, ó: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O que isso quer dizer para mim? Sabe, muitos de nós guardam as promessas de Deus na mente. Eu sei que Deus falou. Eu tenho certeza, os que estão aqui, os que estão vendo pela internet, em algum momento da sua vida, receberam promessas do Senhor de algo que Deus iria fazer. Mas aquilo ficou na mente. Eu me lembro daquilo, mas isso já faz muito tempo. Eu quero dizer para você, querido, existem promessas de Deus na minha vida que fazem mais de 28 anos que Deus falou que ia fazer. E Deus ainda não fez. Naquele período, eu lembro que eu estava no começo da minha conversão. E eu, né, quando Deus me deu essas palavras de que o que Deus iria fazer através da minha vida, eu nunca imaginaria que 28 anos depois eu seria pastor de uma igreja. E eu fico tão feliz porque esse mês de oração que nós temos vivido, um dos alvos que nós colocamos lá, né, vocês que estão acompanhando os alvos, que intercede todos os dias, que jejuam, né, nos seus dias já pontuais, uma das coisas que a gente falou, que a igreja adore, seja uma igreja onde o poder de Deus se manifeste. Amém aí? Aonde seja um lugar de transformação. Ali a gente colocou assim, que os dons espirituais de Deus se manifestam em nossos cultos. Amém, irmãos? Aonde haja curas, e aí você, né, ali só tem um roteiro, mas ali você pode encher, e eu falo para Deus assim toda hora: Deus, em nome de Jesus, que essa casa seja uma casa de milagres. Que essa casa seja uma casa onde há transformações. Que os nossos cultos, a gente não consiga tocar mais, porque a glória de Deus vai encher esse lugar. E eu quero dizer para você, que quando eu ver isso acontecer, e eu sei que eu vou ver isso acontecer, porque foi Deus que falou, há 28 anos atrás. Eu creio que vai ter cultos aqui nesse lugar, quando essa pandemia maldita acabar, essa igreja estiver com as pessoas aqui no culto, nós vamos aqui ministrar e Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai fazer algo extraordinário nesse lugar. Então, por que eu creio? Porque foi Deus que falou. E hoje Deus talvez tenha me dado a condição de poder injetar isso nas pessoas que caminham conosco, nas ovelhas maravilhosas que Deus tem colocado nessa casa. Você que está vendo, os irmãos estão aqui, todos os dias nós oramos e nós cremos que Deus tem colocado no coração de vocês, que Deus faça isso acontecer. E eu creio que vai acontecer, porque foi Deus que falou. Ainda que passaram 28 anos,
Eu não vi, já vi várias coisas acontecerem, já vi vários milagres acontecerem, mas da forma como Deus falou para mim, eu ainda não vi. E eu creio que vou ver. Então quero dizer para você nessa noite, se você tem alguma promessa no seu coração, algo que Deus prometeu sobre sua vida, eu falo para você, ainda que tenha passado muito tempo, por favor, pega esse negócio e guarda dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus que nós estamos falando é exatamente isso. Caleb guardou a promessa de Deus no coração dele. Muitos de nós guardam na mente, por isso esquece, por isso deixa passar e acaba aceitando aquilo como normal. Se Deus falou, Deus vai cumprir, amém, irmãos? Não queira algo menor do que isso. Eu quero dizer para você, o que manteve Caleb fiel foi a promessa estar viva dentro dele. Então, se tem alguma promessa na sua vida que já está meio apagada, que já está meio morta ou morta, eu quero dizer para você, traga ela à vida. Creia todos os dias, não pare de orar, não pare de crer que Deus vai fazer. Não pare de crer que Deus vai fazer, seja fiel, ainda que se levante, eu vou ver Deus cumprir a sua promessa. Não importa o que eu tenho que passar, não importa o que fale, não importa o que a situação de hoje está dizendo para mim, eu creio na promessa de Deus. Quero dizer para você, querido, creia na promessa de Deus. Faça como Caleb, seja fiel, não negocie a sua fidelidade com nada. E Deus vai certamente fazer. Eu creio que em 45 anos, muitas vezes Caleb passou por dificuldades, por batalhas. Eu quero crer que nesses 45 anos que passaram entre Deus falar o que ia fazer e Caleb voltar para o deserto, ficar 45 anos, eu creio que em algum momento da vida dele, ele talvez achou dentro dele que talvez essa promessa estava muito difícil de se cumprir. Talvez ele olha lá e 10 anos se passaram, 15 anos se passaram, 20, 30. Então com certeza muitas dificuldades. Talvez ele teve momento que pensou que ia morrer, que ia acabar tudo. Mas lá dentro dele, ele falou assim, eu decido crer. E eu vou me manter fiel. Querido, eu quero dizer para você, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um ministério, eu quero dizer que você deve orar a Deus e esperar e crer que Deus vai fazer exatamente o que Ele falou que iria fazer com você, sobre a sua vida. Se tem algo que Deus prometeu, algo na sua vida material, algo na sua vida sentimental, algo na sua vida profissional, algo na sua vida espiritual, Deus vai fazer. Mas você precisa ser fiel. Assim como Caleb, provavelmente em alguns momentos, ele pensou em desistir, em achar que não ia acontecer. Na mesma hora ele jogava aquele pensamento fora. Não, eu decido crer. Deus ainda vai fazer porque Deus prometeu. Olha, muito tempo. Eu quero dizer para você, acho que até coloquei isso, né? Isso. A fidelidade é fruto da nossa confiança. Eu coloquei ali, ó. Crer na promessa vai nos manter fiel. O que vai manter a sua fidelidade é você crer que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Se você deixar de crer, você está a um passo de ser infiel a Deus. Se você desistir de crer no que Deus falou, você vai ser infiel. Porque o que vai te manter fiel é você crer na promessa. Então a fidelidade é algo que vem da nossa confiança em Deus. A fidelidade vem daquilo que nós confiamos no Senhor. Então, porque eu confio no Senhor, porque eu creio que Ele vai fazer, eu me mantenho fiel. Foi isso que Caleb fez ali durante 45 anos no deserto escaldante, lutando. Eu quero perguntar, por que Deus cumpre promessas, irmãos? Alguém se arrisca a dizer aí? Ah, porque Deus é fiel, não vale.
porque eu escutei um pastor falar, e eu peguei isso para mim. Ele disse o seguinte: quando Deus libera uma promessa, Ele faz uma aliança conosco. Coloquei isso aí? Coloquei, né? Quando Deus libera uma promessa, não é só uma promessa, é uma aliança que Deus faz. Tudo com Deus parte de uma aliança. Não é isso? Acho que eu coloquei até um versículo aqui. Depois eu acho ele. Isso. 2 Timóteo 2,13 diz assim, ó, 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O que isso quer dizer? Quando Deus promete algo para mim, Ele faz uma aliança comigo, Ele não pode quebrar. Deus não quebra uma aliança. Então quando Deus promete, não é só uma promessa, é uma aliança que Ele faz conosco. Então quando Deus falou para mim há 28 anos atrás que Ele ia fazer algo extraordinário, Ele não só prometeu, mas Ele fez uma aliança comigo, e eu creio que Ele vai fazer, amém, irmãos? Então eu quero dizer para você, creia que Deus vai fazer aquilo que te prometeu. Isso faz toda a diferença. Josué 14:10, versículo 10 agora, diz assim, ó: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Só de ter mantido ele vivo 45 anos naquele deserto, irmãos, já foi um milagre. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Quantos anos ele tinha quando Deus prometeu para ele, irmãos? 40? Agora ele estava com 85. Então eu fico pensando, vamos analisar um pouquinho. Caleb, ele não só viu a terra que ele ia morar. A Bíblia diz que eles pegaram frutos daquela terra. Então fica imaginando, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Caleb olhou aquela terra, Caleb voltou todo animado. Essa terra vai ser nossa, depois de tudo que nós passamos no Egito, né, esse período agora, nós vamos fazer a festa. Então ele veio seco para entrar naquela terra. E de repente o que acontece? Ele é proibido de entrar na terra. Pensa comigo, irmãos. Não é como quase você dá um pirulito para a criança, a hora que a criança vai lamber, você tira o pirulito e fala: não, mas isso aqui não é para você. Foi assim que aconteceu com Caleb. Eu quero dizer com isso, irmão, que às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não entende. Fica pensando comigo, Caleb foi lá, pegou o fruto, e agora Deus falou assim: agora vocês voltem, porque vocês não vão entrar até que toda essa geração incrédula morra. Você já pensou o que é isso? Você está prestes a entrar e de repente você tem que ir embora. E aí você volta para o deserto e fica 45 anos no deserto. Depois de ver a terra, de ver o lugar, de ver a cidade, de ver tudo aquilo que era para ser deles. Pensa um pouquinho. Em algum momento, eu tenho certeza que naquele deserto escaldante, Caleb caminhando ali, falando: mas eu estava a um passo de entrar na terra. E aqui estou eu nesse deserto. Então não foi fácil o que ele passou. 45 anos é muito tempo. Qualquer um da gente já teria jogado fora já a esperança de que fosse acontecer muito tempo atrás. Amém, amém, irmãos? Mas Caleb não. Imagine a decepção, depois de quase entrar ali, pisar ali, ter que voltar para o deserto. Terrível, terrível. Então o que isso quer dizer para mim e para você? Eu não sei quanto tempo passou. Eu não sei quanto tempo que Deus falou algo para a sua vida. E eu não estou falando só da sua vida espiritual, ministerial. Estou falando de toda a sua vida, de coisas na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Passou um ano já? Passou 2? Passou 3? Quantos anos passou? E a pergunta é: como é que você vai reagir? E pensando nisso, aí eu vou falar sobre a segunda característica de Caleb que me tocou, e aí a gente vai para o final. Então Caleb foi fiel. Amém, irmãos? Então guarde, em qualquer momento da sua vida que tiver alguma coisa que vai colocar a sua fidelidade em xeque, seja fiel. Seja fiel a Deus.
segunda característica de Caleb que eu queria destacar é sobre perseverança. Como eu falei para vocês, 28 anos Deus prometeu algo para mim que Ele ainda não fez, e eu creio que Ele vai fazer. E todas as vezes eu falo: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, os meus olhos vão ver isso acontecer. Perseverança, olha só o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Olha só, parteado o versículo. Segunda Timóteo 2:12, parteado o versículo, diz assim, ó: se perseverarmos com Ele, reinaremos. Olha lá, se perseverarmos com Ele também reinaremos. Então, se eu perseverar, eu vou reinar com Ele. Se eu perseverar, eu vou desfrutar daquilo que Deus me prometeu. Outro versículo aí, ó, Colossenses capítulo 1 e o versículo 11. Colossenses capítulo 1, versículo 11. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo animar você a perseverar. Irmãos, nós temos uma dificuldade de perseverar, sabe por quê? Porque a gente tem, eu, por exemplo, no meu temperamento sanguíneo, eu tenho falta de paciência. E às vezes as coisas eu ministrei esse dia que a gente tem que esperar. Mas a gente não gosta de esperar. A gente quer fazer tudo para ontem. E eu falei esses dias que não adianta, com Deus a gente vai ter que esperar. Então o que é isso? É perseverar, irmão. Se você desistir daquilo que Deus já falou para você, sabe, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma palavra. E aí você fala: ah, mas acho que eu vou fazer de outro jeito, acho que vai ser assim, acho que vai ser assado. Querido, eu quero dizer para você: espere, persevere, persevere. Olha o que está escrito aí, ó: sendo fortalecidos de todo o poder, com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Persevera, 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 persevera. Eu quero dizer para você que a perseverança é uma chave, acho que até coloquei isso aí, é uma chave para a gente alcançar as promessas de Deus. A perseverança é o que vai realmente nos fazer entrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? E aí eu queria, para encerrar, queria colocar aí, como é que eu posso ser uma pessoa perseverante, ou como que eu posso manter a minha perseverança? Agora que eu vi o horário aqui, já estou atrasado. Como que você pode manter a tua perseverança? Anota aí, porque isso é muito profundo. Põe para nós aí. A primeira chave para você vencer, crescer e perseverar, é fazer o que Caleb fez. Caleb não foi imediatista. Caleb não chegou para Deus e queria que as coisas fossem para ontem. Se você é daquelas pessoas que querem as coisas para ontem, eu quero dizer, querido, você vai se frustrar em alguns momentos. Imediatismo é fruto de ansiedade. A pessoa que é ansiosa, ela não vai conseguir esperar. A pessoa que é ansiosa, ela quer tudo para ontem. Ela é imediatista. Então eu quero dizer para você, se você quiser algo do Senhor, se você quiser crescer na perseverança, você não pode ser imediatista. Você não pode querer as coisas para ontem. Porque as coisas com Deus em alguns momentos não vão ser para ontem. Filipenses 4:6 diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. A minha parte é orar, é fazer o que está ao meu alcance, e depois eu só tenho que esperar Deus fazer. Eu tenho que perseverar. Outra coisa que vai fortalecer você a crescer na perseverança como Caleb, é você decidir esperar o tempo de Deus. Caleb esperou o tempo do Senhor na vida dele. Você não consegue esperar. Você já quer desistir. Você já quer coisa para amanhã. Espera, decida esperar. Eu quero dizer que esperar não é um sentimento que você vai sentir. Não, ninguém gosta de esperar. Eu decido esperar. Eu decido esperar o tempo do Senhor. Caleb esperou o tempo do Senhor. O que manteve Caleb fiel foi ele decidir esperar Deus fazer, para ele provar daquilo que Deus iria fazer. Decisão significa ter iniciativa. É aquilo que depende de mim. Eu quero dizer para você isso. O que fez Caleb se manter fiel foi a sua decisão de esperar no Senhor. Ele decidiu. Eu não posso esperar que alguém decida por mim. Eu tenho que decidir. Ainda que a situação seja ao contrário,
Assim como, não vou ler aqui, como Josué fez, né? Josué fez, isso está lá para você anotar aí, está no versículo, capítulo 24, 15, ele estava dizendo assim, ó, eu e minha casa vamos servir o Senhor, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu vou servir o Senhor, eu decido, decisão, eu decido esperar, decisão não é algo que eu sinta, mas é algo que eu faço, eu decido esperar. Caleb não foi, Maria vai com as outras, não deixou ir, as pessoas ditarem ele, dentro dele fala assim, pode falar o que quiser, mas eu decido esperar no Senhor, eu decido esperar porque eu sei que Deus vai fazer isso. Então eu quero dizer para você, decida esperar hoje no Senhor. Deus vai mudar a situação, Deus vai fazer as coisas acontecer na sua vida, Deus vai ser honrado através dos milagres que Ele vai fazer na sua vida, vai fazer através de você. E por último, Caleb não desfaleceu. O que é desfalecer? É quando joga a toalha. Caleb não entregou os pontos. Olha essa fotinho aí, ó. O sapo já estava na boca do pássaro ali. Mas mesmo ali ele não desistiu. Então não entregue os pontos. Não jogue a toalha. Persevera. Sabe, durante a tua caminhada vai ter vários momentos na sua vida que você vai ter vontade de parar. Mas eu quero dizer para você, persevere. Sabe, desfalecer significa você perder as forças. É quando você aceita a derrota na sua vida. Então hoje, em nome de Jesus, algo que eu notei ali, o tempo não tirou força de Caleb. Ele fala assim, né? Assim como eu estava há 45 anos, eu estou hoje com a mesma força. Então eu digo para você, não deixe o tempo tirar suas forças, porque só assim você vai se manter fiel, só assim você vai se manter firme. Amém? Fecha os teus olhos, querido, enquanto o ministério vem aqui para frente. Nós vamos ter o nosso tempo de ceia. Fecha os teus olhos, você que está aí na sua casa. Fecha os seus olhos agora. E essa palavra de hoje, ela se resume, essa mensagem de hoje, ela se resume em duas palavras: fidelidade e perseverança.